Ele é CEO da XZ Sales, ou Sales, no caso de vendas. Autor do livro De 0 a 50 milhões. Ele é CEO da XZ Sales, a maior empresa de Sales Engagement da América Latina, com mais de 10 mil usuários ativos. Ele é VP da ADVB-SC, Santa Catarina, se eu não me engano. É cofundador do programa Astela Expert Network. Ele é professor do programa de gestão G4 Sales e foi reconhecido pela revista Pequenas Empresas, Grandes Negócios como uma das 10 mentes que estão mudando a lógica dos negócios no Brasil. Segura essa pedrada, gente. Muito barulho para o cara que tem o nome do meu filho, que inclusive significa Deus o seu nome. Não sei se você sabe disso. Theo Orozco, uma salva de palmas. Meu querido, prazeraço. Todo meu, obrigado. Pô, prazer estar aqui, cara. Alguém quer falar de venda aí, não? O pessoal quer falar de venda, quer vender mais? Quem é que quer vender mais aí, só pra eu entender? Calma aí, deixa eu descer, cara. Pelo amor de Deus, já vai Então, chamar. acho que eu vou me dar bem, né? Não, se precisar, eu tô aqui. Né? Sabe que eu passei por uma agora, o pessoal disse pra eu maquiar, eu falei assim, pô, rapaz, quem vai me apresentar é o Felipe Tito, eu posso me maquiar à vontade que eu vou ficar feio pra caceta. Nem eu posso maquiar, não precisa dessas coisas não, cara. Você sabia que Mas tu não precisa, eu preciso, né, Você velho? sabia que teu nome é Deus, né? Ah, tô Sabia sabendo, disso, tô desde sabendo. pequeno te chamam de Deus. Não, sabe que era só eu de Theo na minha época, né? É o quê? Era só eu de Theo na minha O época. meu filho tem 18 também, na época dele era só dele. É, então, era tipo, hoje em não era dia- tipo um Enzo que viralizou, entendeu? É, Ainda não, mas exato. Theo tem muito agora. Então você foi original, a minha mãe foi um Isso é, pouquinho é. mais, mas você foi original. Valeu, Obrigado. monstro, obrigado. viu? Arrebenta tudo aí, tá, cara? Valeu. Fala, pessoal, tudo bom? Estão gostando do evento, não? Querem vender mais, não? Então, bora falar de venda, tá? A minha ideia aqui é trazer REC que possa amanhã ajudar vocês. Eu quero aqui gerar ROI, retorno sobre o investimento que vocês fizeram de dinheiro e de tempo aqui. Espero conseguir, depois vocês me contam, beleza? Vamos combinar assim? Então, a gente vai falar sobre RECs de venda, eu vou me apresentar rapidinho, o Felipe já apresentou, então eu vou passar bem batido. Meu nome é Theo Orozco, eu sou formado em administração, em design industrial e sou especializado em gestão estratégica de empresas e em marketing. Por que eu falo isso, tá? Eu acho que cada vez mais vendas é uma combinação de diferentes fatores. No passado, o vendedor era aquele cara que não deu certo em porra nenhuma. Eu falo palavrão, alguém se incomoda, não? Então, vamos embora. No passado, o vendedor não era formado em porra nenhuma, não deu certo em nada, virou vendedor. Hoje, cada vez mais, o vendedor é um especialista. É um cara que estuda pra caralho. E eu estudo pra caralho. Bora pra segunda coisa. Eu hoje estou CEO da Exact Sales, né? Presidente da Exact Sales. A Exact é o maior software de Sales Engagement na América Latina. Clientes como Fontes, como a Escola do Promotor de Crédito, Faculdade do Correspondente Bancário, Rede Globo de Televisão, Unimed, BASF, Philips e por aí vai. São mais de hoje 10 mil usuários ativos que a gente tem. E é um prazer estar lá, eu aprendi muito sobre venda lá. Porque é a jornada que eu vivo, né? Eu estou também vice-presidente da Associação Brasileira de Dirigente Marketing e Venda, entrego agora o cargo nesse final de ano. Sou cofundador de um programa. Alguém já ouviu falar da Astela? A Astela é o maior fundo, um dos maiores fundos de investimento em tecnologia no Brasil. Investiu na Exact 15 milhões. E quando eles viram que a gente estava falando, me convidaram para ser sócio deles, para mentorar as outras empresas do fundo. Alguém já ouviu falar de resultados digitais? Resultados digitais é uma das empresas do portfólio da Astela. E aí, basicamente, eu mentoro as empresas do portfólio. Ela vendeu agora por 1,7 bilhões para TOTUS. E aí eu mentoro as empresas, tem uma participaçãozinha lá na Astela como investidor, tá? Além disso, sou facilitador no programa Gestão 4.0. Alguém já ouviu falar de Gestão 4.0? Do Thales, do Alfredo, do Bruno. Eu estou lá com eles e assino a parte de vendas do programa também, tá? Fui fundador de um escritório chamado 2-para-1 Design. Não é nada de putaria, não tem isso. 2-para-1 é uma escala de ampliação, tá? Então, assim, a gente foi um dos top 5 escritórios de design industrial do Brasil. Foi uma honra ter lá. Vendi essa empresa. Fui vencedor de alguns concursos de inovação, dentre eles o Oscar do Design no Brasil, que é o Prêmio Ideia Brasil, e o Prêmio Michelin Challenger Design, do Salão do Automóvel de Detroit. Então, eu gosto muito de criar. Eu sou um cara que gosto muito de ser criativo, de ter ideias, tá? E aí,
tem um livro que eu sou coautor, que é o Guia Prático das Novas Ferramentas Comerciais, e um livro que eu sou autor, que é o de 0 a 50 milhões, felizmente está entre os mais vendidos do Brasil há várias semanas, segundo a Publish News. Agora eu vou parar de falar de mim e bora falar de coisa que interessa, que é conteúdo, tá? Mas eu vou começar contando um pouquinho da minha história para falar de conteúdo, que eu acho que fica mais legal, né? Fica mais fácil, fica mais leve. Meu primeiro grande aprendizado de venda, antes da gente entrar para o que a gente vai falar que é persuasão, foi lá na 2 para 1. Na 2 para 1, a gente começou a ganhar prêmios e eu comecei a vender para caras muito, muito grandes. PepsiCo, Procter & Gamble, Unilever. E aí o que acontecia? Esses caras eram gorilas perto de mim. E aí eu tinha que fazer amor com gorilas. Alguém aqui sabe como faz amor com gorila, não? É como ele quiser, né? Ele é o gorila, tu é só o ser humano, não tem muita opção nessa brincadeira. A barganha está na mão dele. E quando a barganha está na mão dele, você tem que tomar muito cuidado. Porque o teu planejamento estratégico financeiro tem que suportar a tua decisão de como você vai vender. Desconto, como é que você vai fazer o modelo comercial. E nessa época, o modelo comercial era o seguinte, taxa de sucesso. Você faz para mim o projeto agora, quando isso entrar no mercado eu te dou royalties. Eu te dou uma porcentagem daquilo que acontecer. Eu abri essa empresa com 18 anos, eu não tinha dinheiro para nada. E aí o que eu não tinha? Capital de giro para sustentar isso. Porque basicamente eu não tinha dinheiro para contratar pessoas. Então eu tinha que fazer o projeto quem? Eu. Trabalhava 18 horas por dia, 20 horas por dia, fins de semana, e fui parar no hospital com diarreia crônica. Assim, eu estava há 6 meses, se eu não me engano, com diarreia praticamente todo dia, estava desnutrido, estava com problema. E aí foi minha experiência de empreendedorismo que foi péssima nessa época. E aí nessa época que aconteceu isso, o médico começou a me mandar usar lenço umedecido para fazer higiene pessoal. E meu último produto pela 2 para 1 foi o Neve Lenços Umedecidos, e eu brinco que ideia boa surge na merda, né? E eu realmente acredito nisso. A ideia boa, ela não é sexy. Normalmente ela surge onde ninguém está olhando. Naquele ponto que ninguém olhou ainda. Dentro da tua empresa tem um ponto que o pessoal não está olhando. É muito sexy fazer conteúdo, é muito sexy fazer stories, é muito sexy. Mas tem algum ponto no teu processo que a gente chama de gargalo, que ninguém está olhando. E o gargalo normalmente é aquele ponto que se você resolver, você resolve o processo como um todo. E você tem que estar atento a isso. Então o que eu vejo de empresa gerando cada vez mais leads, mais interessados, mas não tem como atender, eles não conseguem atender, não tem volume de vendedores para atender isso, não tem, e acabam atendendo mal o seu cliente, gerando muito volume e pouca qualidade, não está no gibi. E aí o teu processo, qual é o teu gargalo? Não é geração de leads. Então você não deveria estar concentrado nisso, investindo mais e mais em link patrocinado, mais e mais em conteúdo. Não é ali o teu problema. Você tem que concentrar no teu problema, por mais sexy que pareça alguma outra linha que você vai trabalhar. E aí, gente, quando eu fui para a Exact, quando eu abri a Exact, fazem 6 anos, a Exact hoje se transformou na maior da América Latina, mas porque a gente é casa de ferreiro, espada samurai na parede, né? Então assim, a gente usa nosso software, usa nosso método, e para a gente chegar até lá, eu aprendi muito em vendas, e um dos temas que eu aprendi muito se chama persuasão. Alguém aqui já ouviu falar de persuasão? Maravilha. E esse tema me destravou muita coisa. Eu consegui prospectar mais, eu consegui vender mais, quando eu comecei a entender. Então hoje eu escolhi uma palestra que eu nunca fiz. Eu vou trazer para vocês só sobre persuasão e coisas práticas de persuasão, que a gente consegue aplicar. Por quê? Porque eu quero gerar ROI, retorno sobre o investimento que vocês fizeram. E no final da palestra eu vou perguntar aqui, e sejam sinceros comigo. Eu vou perguntar se pelo menos uma das coisas que eu falei aqui vocês acreditam que pode gerar ROI para vocês. Tá bom? Vamos combinar fechado. Vamos adiante. Gente, primeira coisa, persuasão. Quando eu falo esse tema, o cara fala assim, Theo, eu não quero persuadir meu cliente, eu quero que ele me ame. Eu quero que ele compre de mim porque ele acredita. Gente, persuasão você faz com o teu filho, com o teu marido, com a tua esposa. Aqui com a pessoa que está sentada do lado, provavelmente se você começou a conversar, e se você é vendedor, você deve ter começado a conversar, você fez persuasão. Eu fiz persuasão contigo e você comprou de mim agora há pouco. Então assim, persuasão, gente, foi lá no stand e comprou. Persuasão é isso, é você parecer natural. Pareceu que eu cheguei em ti para vender? Não. Por quê? Porque eu usei persuasão. A gente estava comendo, eu entendi, eu li no teu crachá quem era, opa, legal, vamos por ali. Persuasão, gente, uma vez eu dei essa palestra e chegou uma pessoa e disse para mim assim, não, eu gosto de dar conteúdo para o meu cliente. Aí o meu cliente, através de inbound marketing, gosta de mim, chega até mim e eu vendo. Eu falei assim, maravilha, vamos olhar isso. Quando você dá conteúdo, o que você faz? Dei um conteúdo num blog, certo? Se eu quiser o conteúdo mais aprofundado, mais rico, o que eu preciso fazer? Landing page, preencher alguma coisa de dados
para você me dar o conteúdo mais rico. O que é isso? É um gatilho mental chamado reciprocidade. Eu te dou um conteúdo, você quer mais me dar dados, e eu te dou um conteúdo melhor, e a gente começa a brincar. Você está fazendo persuasão, só não sabe. Então você tem que dominar para saber o que você está fazendo e como é que você pode usar isso no teu dia a dia. Então não vem para mim dizer que não gosta de persuasão porque você usa e só não sabe. Tá bom? E eu vou mostrar isso para vocês. Para vender mais, gente, a primeira coisa que eu acredito é que a gente tem que entender mais sobre seres humanos. Se você não entende sobre seres humanos, você não consegue vender mais. E eu tenho 2 livros que eu vou deixar para vocês, tá? Aqui já de dica. O primeiro chama Rápido e Devagar, 2 Formas de Pensar. Livro bom pra caralho e chato pra caralho. Ele é pesado. O segundo é Armas da Persuasão. Não é tão bom, mas é leve. É bom de ler, vocês vão conseguir introduzir através desse livro. Então, muita coisa que a gente vai falar aqui, vem desses livros que eu estou falando aqui. Aí, gente, basicamente eu vou resumir algumas coisas para vocês. Então, a primeira coisa que eu vou resumir, a gente tem, segundo um cara que é Nobel de Economia, que é o Daniel Kahneman, a gente tem 2 tipos de pensar, tá? Cérebro, aqui, devagar, que é o cérebro da raiz quadrada, é aquele que a gente para tomar decisão. A gente usa menos de 2% das decisões do nosso dia a dia, esse cérebro. O resto, ele é tomado pelo cérebro rápido. O cérebro rápido é aquele cérebro que adição e subtração. O que aconteceu? Eu estava na rua, andando na rua no centro de São Paulo. Aí vem alguém de capuz e me assalta. Próxima vez que eu estou na rua, no centro de São Paulo, vem alguém de capuz, o que eu faço? Eu entro numa loja, eu corro, eu faço alguma coisa. Quer dizer que aquele cara ia me assaltar? Óbvio que não. Parou aqui, aí. Só que eu tenho um instinto de sobrevivência, que é um instintivo, com a minha experiência de ter sido assaltado com aquela situação. E aí eu tomo decisão a partir disso. 98% das nossas decisões são tomadas dessa maneira, segundo esse estudioso. E eu acredito bastante nisso. Eu vou explicar para ficar bem claro para vocês, tá? Então o cérebro devagar é o raiz quadrada, é aquele cérebro mais que a gente vai parar para pensar. O cérebro rápido é adição e subtração. Um menos do outro. Por exemplo, tá? Vamos lá. Um pão e uma água custam R$ 2,50, o pão custa R$ 2 a mais que a água, logo a água custa 50 centavos. Cérebro rápido, e por isso que vocês usaram o cérebro rápido e erraram. Não custa 50 centavos. Custa 25. 25 centavos um, 2,25 outro, R$ 2 de diferença entre os dois. Por que vocês vieram para os 50 centavos comigo? Eu fiz priming. Eu contextualizei antes para vocês que era adição e subtração. Eu mostrei números que são muito fáceis de vocês diminuírem um do outro. E vocês vieram comigo e tomaram a decisão que eu queria que vocês tomassem. Que era a decisão errada nesse caso. E eu não estou dizendo para usar persuasão assim, mas vocês conseguem fazer isso o tempo todo para decisões certas. A gente tem, na minha visão, o vendedor ele tem que conectar dores com soluções. Esse é o grande propósito do vendedor. No meu primeiro capítulo do livro eu falo sobre propósito. E quando você conecta dores com soluções, você tem que dar o máximo para conseguir fazer com que esses dois se juntem. E a persuasão é uma das formas que você pode fazer. Agora, cuidado. Muita gente vai usar isso para te convencer que consegue resolver o teu comercial em 7 dias. É uma piada. Ninguém resolve o comercial de ninguém em 7 dias. Ninguém resolve venda. Por que ele te convence de um absurdo desse? Porque ele usa persuasão. Aí tem empreendedor de palco, aí tem um monte de área que a gente tem que estar atento, que vai usar a persuasão para o lado ruim da força, vamos dizer assim. Agora eu vou dar exemplos práticos para vocês, tá? Como é que a gente pode, ao prospectar um novo cliente, ao conversar com um novo cliente, fazer com que ele feche mais negócios com a gente. Em 0,0001% dos voos do mundo, dá uma merda, o avião cai e morre todo mundo. Tá? Nem é o melhor momento para falar disso, que faz pouco tempo que teve. Mas enfim. Aí eu estou saindo de casa e eu vejo na televisão um acidente aéreo. E estou indo para o aeroporto. Cheguei e embarquei no meu avião. O que acontece? Mesma companhia daquele acidente que eu vi na TV, inclusive. Aquele 0,0001 até melhorou estatisticamente. Só que na minha cabeça aquilo virou 50%. Eu nunca vi o que aquela aeromoça fala, mas eu pergunto para ela, de onde cai mesmo esse negócio do oxigênio? Como é que é o esquema? Como é que eu abro essa porta? Por que isso acontece? Isso é viés da disponibilidade. Eu te dou uma informação muito impactante. E essa informação te deixa seletivo no que você vai tomar atenção, no que você vai concentrar a tua atenção. Então, por exemplo, tá, eu tenho um cliente, pelo G4 eu mentorei eles, chama Said. É uma empresa que ela é de cuidadores. Ela bota um cuidador na casa das pessoas
para cuidar das pessoas mais velhas, com Alzheimer, com alguma coisa assim. Aí o que acontecia? A Said não é a mais barata do mercado, a Said é mais caro. Só que eles têm tecnologia, eles têm tudo. E eles não conseguiam falar sobre qualidade, porque a primeira coisa que o cara perguntava para ele o que era? Tá, mas quanto é que custa esse negócio aí? O que ele começou a fazer? E a gente fez isso num processo, né? Então, com tecnologia, ele marcou uma reunião com aquele cara. Ele envia um WhatsApp e um e-mail para o cara, com uma reportagem dizendo que um cuidador assaltou um idoso e levou tudo da casa e matou os idosos, por exemplo. Quando ele vai fazer reunião, vocês acham qual que é a primeira pergunta que esse cara faz para ele? Cara, você seleciona como esses caras que vão vir na minha casa dos meus pais? Como é que é? Eu consigo monitorar ou não consigo? E aí ele ganha o jogo. Porque não é mais preço o jogo. Agora o preço é outra coisa. Por quê? Porque eu dei uma disponibilidade de uma informação muito, muito impactante para ele. E a partir daquela informação, ele vai fazer priming, contexto mental, para direcionar o foco dele. O foco dele não está mais no preço. E aí é que a coisa começa a ser interessante quando a gente fala de contextualização. Um outro exemplo, gente. Eu gosto muito desse exemplo, tá? Ele foi no laboratório do Cialdini. E aí o Cialdini pegou como se eu pegasse todo mundo aqui. Aí peguei todo mundo desse lado aqui e mandei botar a mão numa água congelante 60 segundos. Tirou a mão da água congelante, outro dia você veio de novo. Botou a mão na água congelante 60 segundos, tirou e botou a mão numa água extremamente desconfortável, mas não congelante, mais 30 segundos. E ele perguntou, qual foi a pior experiência? 80% das pessoas diz que a experiência número 2 foi menos dolorida que a 1, sendo que eles ficaram mais tempo lá, e eles botaram a mão numa água extremamente desconfortável também. O que ele queria provar aqui? Duas coisas, tá? E a gente tem que estar atento a essas duas coisas. Primeira coisa que ele queria provar aqui. Gente, ancoragem. Por que a segunda, mesmo sendo extremamente desconfortável, a maioria das pessoas quando botou a mão fez, ufa, porque não era congelante. Ele ancorou numa coisa pior. Ele ancorou numa água congelante e quando você botou a mão, você ficou, mesmo sendo ruim, você ficou feliz de ser ruim. Segunda coisa que é importante a gente olhar aqui, a última informação é a mais importante do teu discurso. Qual é a última informação que vocês fazem quando vocês apresentam normalmente para um cliente? Alguém se arrisca? Preço. Você está fazendo merda quando bota preço. Por quê? Porque o cara vai para casa pensando assim, puta que pariu, caro pra caralho esta merda. Então para de deixar preço por último. Você pode ter o último slide com preço, mas você tem que transformar em benefício. E aí você vai dizer, olha, o teu investimento é tanto, para você conseguir, por exemplo, ter um giro de estoque, quando você bota lá Bela Máfia, sei lá, muito maior lá na ponta, e isso vai fazer com que você tenha uma margem muito maior também. Eu estou chutando qualquer coisa, tá, Puga? Mas assim, como é que eu vou fazer isso? O que eu tenho que fazer no final e qual é? Aí eu tangibilizo minha entrega de valor. Lá no final você tem que tangibilizar a entrega de valor. E eu vou dar um outro exemplo, que a gente falou que a primeira coisa é a ancoragem. Eu tenho um amigo que chama Ricardo Voz. Alguém conhece Ricardo Voz? Já ouviu falar dele? Ele é consultor de comunicação da Anitta, de uma galera super famosa. E aí ele fala assim, cara, Theo, quando eu estou criando meu filho, eu falo, a minha filha, ela odeia brócoli, mas eu quero que ela coma brócoli. Aí o que eu faço? Filha, hoje tem brócoli e fígado. O que você quer comer? O que ela faz? Brócoli, papai, porque fígado é bem pior que brócoli. Então a gente tem que aprender a fazer isso. Eu estava dando uma mentoria esses dias para uma escola de inglês chamada Cultura Inglesa. Alguém conhece? Maravilha. A cultura inglesa não é a escola mais barata. E aí caímos de novo naquela mesma coisa que eu estava dizendo antes. Então o que eu falo? Não tenha medo de competir com um competidor teu, onde você sabe que ali você vai competir bem. Então fala para a cultura inglesa assim, olha só, faz o seguinte. Esse cara chegou, você fala assim, ó, bicho, tem 2 tipos de escola de inglês. Tem aquela escola de inglês que ela vai te prometer velocidade, mas ela não tem tanto track record, ela não tem tanto caso que deu sucesso, mas ela te promete velocidade. E tem aquelas escolas mais tradicionais que já tem muita gente que teve sucesso, com depoimentos, com coisas do tipo, que te deixam mais seguro. Que tipo de escola você está buscando? E aí o que você acha que o cara vai responder na grande maioria das vezes? Segurança. Sabe por quê? O ser humano instintivamente vai para a segurança. Se eu jogar uma moeda para cima aqui, e se der cara eu te dou 10 mil, se der coroa tu me dá 8, se 8 mil for relevante para ti, se não for uma coisa assim, foda-se 8 mil, você não joga. Porque teu medo de perder é maior do que a tua esperança da vitória. Então o cara sempre vai para o porto seguro dele. E aí o que aconteceu nesse momento?
Ele fala assim, maravilha, então a gente vai falar bem. Então, olha só, além da minha, tem o CCA, tem não sei o quê, tem não sei o quê, não sei o quê. E aí ele apresenta os diferenciais. Mas ele já venceu a etapa preço. Por quê? Porque ele ancorou com o concorrente que ele queria. Ancorem com o concorrente que faz sentido ancorar. Sai do concorrente que não faz sentido. Então, isso é uma técnica que faz vocês converterem mais. Seguindo adiante, gente. Deixa eu passar. Bora lá. Opa, deixa eu voltar aqui. Aí. A gente tem que estar atento em 3 fatores que fazem a gente converter mais ou menos e faz a gente levar as pessoas para onde a gente quer. O primeiro são a ordem das palavras. Dependendo de como eu falar para vocês aqui e como eu botar informação, distribuir a informação, vocês vão gostar de mim, me odiar, vocês vão entender, vocês não vão entender. Segundo ponto, ritmo de fala ou tom de voz, os 2 pontos que vêm depois. Se eu acelero muito, o que eu faço? Eu dou excitação para vocês e a gente vem junto e a gente vai achar do caralho. Se eu pontuo e falo de uma maneira pausada e dizendo, olha, você vai vender mais. O que eu estou fazendo? Eu estou jogando para uma exatidão. Eu estou jogando para um outro perfil de pessoa. E de acordo com minha forma de falar, eu conduzo você ao que eu quero que você tome decisão. Eu vou provar para vocês. Tá? Então eu vou fazer vocês, bora lá, eu vou fazer uma dinâmica. Por favor, participem, tá? Eu gosto quando participam. A dinâmica é o seguinte, eu vou fazer vocês todos tirarem a mão da cabeça. Todo mundo vai tirar a mão da cabeça quando eu quiser que vocês tirem a mão da cabeça. Bora lá? Todo mundo bota a mão na cabeça que eu vou fazer vocês tirarem. Bora lá, bora, mão na cabeça. Agora eu vou fazer vocês, olha só, tira a porra da mão da cabeça. É óbvio que vocês não vão tirar, não era isso que eu queria. Só que qual era a minha intenção? Fazer vocês botarem a mão na cabeça. Eu troquei a ordem das coisas, é o que eu falei para vocês, a ordem muda tudo. Então quando eu troquei a ordem das coisas, vocês fizeram o que eu queria. Qual é o problema disso? Eu frustrei vocês. Vocês acharam que eu era o Mr. M e eu não era. Então tem que cuidar, porque numa venda, se você frustrar, você pode ter mais problema do que solução. Agora, se você souber fazer isso, você vai ter resultado e eu vou mostrar para vocês as 5 fases de qualquer apresentação persuasiva. Se vocês passarem por essas 5 fases, você tem mais chance de converter. Primeira coisa que você tem que fazer quando você começa a conversar com alguém. Quem eu sou? A gente não pode tentar beijar alguém sem ter falado nem o nome. Isso não existe. Quer dizer, existe, claro, a gente sabe. Mas a tua chance de beijar quem você quer é bem menor. Então, assim, primeiro te apresenta. E a apresentação não precisa ser, eu sou o Theo Orozco, eu faço isso e isso. Não, não precisa ser isso. A apresentação, por exemplo, da Exact, tá? E eu faço para 2 tipos. Quando eu estou lidando com uma empresa menor, eu mostro lá a Exact com 300 e poucas pessoas trabalhando num galpão e falo assim, cara, 6 anos atrás era o Theo e o Roman, que era o meu sócio, que estavam sozinhos e com o nosso método a gente chegou aqui. Por quê? Porque eu quero que ele diga assim, puta, esse cara é o cara que sabe o que ele está fazendo, ele já fez isso para ele. Se eu falo com a BASF, com a Philips, com a Globo, eu não vou fazer isso. Ele está cagando que eu cheguei a 300, ele tem muito mais. Então o que eu faço? Eu digo para ele assim, olha, aqui é o meu galpão. E aqui, cara, é muito legal porque eu consigo ver toda a linha de produção. Olha só, aqui ficam os pré-vendedores que prospectam, os vendedores que depois fecham o negócio, e eu consigo ver exatamente uma linha de produção. Você consegue fazer isso lá? O que eu estou falando? Eu sou o cara que tem controle. Eu já me apresentei, eu não precisei dizer eu sou o fulano. Segundo ponto, por que tu tem que falar comigo? E por que você fala com alguém? Porque você acredita que ele pode resolver um problema teu. E qual é o jeito mais fácil de você confiar que ele pode resolver o problema teu? Prova social. Se você pegar alguém que é muito do universo dele, que ele já conhece, algum tipo de cliente do mercado dele, ou alguém que é vizinho dele, esses tempos atrás eu dei mentoria para uma empresa e a gente começou a fazer uma campanha no interior que ela botava outdoor com depoimento do cara lá do interior. E o cara falando, olha, ele é tipo iFood, concorrente do iFood, e o cara falava, ó, eu pedi e foi legal pra caramba. Por quê? Prova social no interior funciona muito. E aí, pô, se você faz prova social, então quando eu estou ligando, por exemplo, tá? Eu vou ligar para uma promotora de crédito. Tu acha que eu falo assim, cara, aqui ó, eu tenho como clientes a Fontes, a SAP, a TOTUS, a Sênior? Não, eu falo da Fontes. Por quê? Porque é um promotor que é referência naquele mercado. Esse cara manda na porra do mercado, ele é meu cliente, eu tenho que falar dele. Então, por isso que é importante, gente, vocês entenderem assim, ok, se eu tenho um cliente referência, vamos entender quem são os outros desse mercado e fazer o que a gente chama de look-alike. Reproduzir e tentar pegar caras daquele mesmo perfil. É muito mais fácil, a tua conversão fica muito maior. Você pode fazer isso tanto no B2C, pessoa física, quanto no B2B, pessoa jurídica. Não conecte, não jogue para todo mundo, espera o que vai acontecer. Escolhe qual é o público que você vai falar. Aí a coisa fica muito mais legal. Número 3, o que eu tenho para te contar de novo, que tu não sabia?
peraí, eu tenho uma tecnologia nova, existe uma tecnologia nova, desculpa, existe um jeito novo de fazer aquilo que você já faz, você pode aumentar sua margem, você pode... O que eu tenho para te contar? Que outras pessoas estão fazendo que você não está vendo? Número 4, por que eu é que faço isso? Porque eu sou a promotora de crédito que consegue te responder isso. Por que não o meu concorrente? Aí eu começo a falar de mim. Você percebeu que até o 3 eu não falei de mim. Eu falei quem eu sou, da minha empresa. Eu falei quem eu sou em geral, falei por que eu posso te ajudar, mas eu não falei do meu produto, daquilo que eu quero te ofertar. Número 4 é falar daquilo que eu quero te ofertar. E número 5 é fazer a negociação. Então assim, na quinta eu faço a negociação. Passem por esses 5 pontos quando vocês fizerem uma venda. Não queiram ir direto para o beijo se vocês nem se apresentaram. A tua chance, tu até tem chance, mas a tua chance reduz muito. E você não precisa prestar uma atenção em cada ponto desse e fazer detalhadamente cada ponto. Mas você precisa passar, e essa ordem que você faz, você gera autoridade e confiança. No segundo, você gera inovação, porque você está falando de algo novo. No terceiro, ele vai confirmar. Ó, eu te contei algo novo, isso faz sentido para ti? Faz. Então ele já te deu o ok. Agora é só você provar que você é o melhor naquilo. Aí você prova que você é o melhor naquilo, e aí depois você negocia. E normalmente quando você faz isso, inclusive suas margens melhoram, você precisa dar menos desconto. E assim, gente, cuidado com algumas frases de efeito. Eu vou dar um exemplo para vocês. Está falando de desconto agora? Eu tenho lá no meu Instagram, eu tenho um negócio que eu fiz que foi frases de guru. Eu parei porque deu uma confusão da porra. Veio uns amigos dizer, porra, tu tá me fudendo. Aí eu parei. Mas eu botei lá, uma frase que eu acho uma babaquice. Nunca dê desconto pro seu cliente. Desculpa, mas teu cu, né? Nunca dê desconto? Se fizer sentido financeiro, por exemplo, eu já tive uma situação que eu ia ter que pegar empréstimo no banco, ou eu podia dar desconto para quem pagasse antecipado. Dá desconto, paga antecipado, eu pego dali do meu cliente, dou valor agregado do meu cliente, não tem que ir para o banco. Por que eu vou? Não preciso pagar juros. Por que eu vou fazer assim? O desconto cabe ou não cabe? Cabe, então a gente tem que ter cuidado com essas frases de efeito, tá? Muita gente quer vender livro e bota frase de efeito. Cuidado. Segundo ponto, a gente tem que cuidar como é que a gente apresenta nosso produto em termos de pricing. Como é que é o preço do teu produto para o cliente? Tu simplesmente joga cru ou tu trabalha isso dentro de um processo persuasivo? Vamos entender, tá? Quem aqui já foi no cinema? Vamos lá, gente. Me ajuda, cara. Tá então gostando? Beleza. Quem aqui no cinema já foi com uma fome média, mas pegou a pipoca grande? Por que isso aconteceu? A porra da persuasão, caralho. Tinha pipoca pequena. Aí a média era quase do tamanho da pequena e quase do preço da grande. E tinha a grande. Aí tu não tá com a fome para comer a grande. Tu olha para aquele balde e chega a dar ânsia, né? Tu faz, comer tudo isso aí. Mas tu pega a porra da grande, porque tu não é otário de pegar a média, que é quase o tamanho da pequena e quase do preço da grande. Isso é pricing. Estratégia de como é que você apresenta o teu produto para o cliente. Vou dar um exemplo, tá? Na Exact, o meu produto custa R$ 199 por usuário. E eu descobri que depois que o cara fica 1 ano comigo, ele nunca mais sai. Ele fica o resto da vida comigo. Então, o que eu faço? Eu uso um outro gatilho mental que é compromisso. Aí eu falo para ele assim, bicho, custa 199, você tem um mínimo de 4 usuários. Mas se você fechar comigo 1 ano de contrato, você vai pagar pelos 4 usuários 699. E 80 e poucos % dos meus clientes fecham assim. E aí eu consigo ficar mais com eles e eu diminuo a saída de cliente por um processo que eu sei como é que eu estou fazendo pricing. Fez sentido para vocês? Maravilha. E, gente, por que eu sabia que vocês iam botar a mão na cabeça? Vou dar um exemplo, tá? Eu já dei essa mesma palestra para um time de CS de uma das maiores empresas do Brasil, de atendimento, e ninguém botou a mão na cabeça, eu fiquei que nem um otário. Eu vou fazer vocês tirarem a mão da cabeça, botem a mão na cabeça, todo mundo ficou me olhando assim. Por que vocês botaram? Aqui eu tenho, quem aqui é vendedor? Quem aqui é empreendedor? São arquétipos, gente, de desafio. Vocês iam me desafiar. Eu estou dando uma palestra que eu sei para quem que eu estou dando a palestra. Então vocês têm um arquétipo que é basicamente rebelde. E aí eu sei que vocês vão fazer. E aí fica muito mais fácil para mim. Então uma outra dica que eu dou para vocês, estudem um negócio chamado arquétipos. Os arquétipos fazem com que a gente entenda que tipo de comunicação que eu vou ter com cada perfil de pessoa. Eu vou dar um exemplo, tá? Eu negocio com fundos de investimento. A Exact coletou até agora 21 milhões para a empresa. Quando eu negocio com fundo de investimento, a primeira coisa que eu faço, eu chego lá e faço uma brincadeirinha. Eu falo assim, gente, eu não estou conseguindo conectar meu computador. Alguém pode me ajudar? Aí o que acontece? Se o cara diz assim, não, eu te ajudo, e ele tenta fazer, ele tem uma grande chance de ter um arquétipo que chama herói. Se ele chama o cara da TI, opa, ele provavelmente vai para uma linha que ele não é o cara que quer resolver, é um outro tipo de arquétipo. Se o cara é do arquétipo de herói, o que eu faço?
O herói só acontece por quê? Por que o Batman existe e é do caralho o Batman? Porque Gotham é uma merda. Gotham tem o Coringa, Gotham tá todo mundo, tá um caos, estão roubando todo mundo, aí o Batman é foda. Então se eu pego um cara que é herói, adianta eu falar para ele o que ele tem que fazer? Claro que não. O que eu vou falar para ele? Bicho, olha só, eu estou com um problema sério na minha empresa. É assim, assim, assado, eu pensei em resolver assim, mas você que tem mais experiência, você concorda comigo? E aí o cara vira meu amigão, ele fala, porra bicho, isso aí tem uma empresa assim que já fez isso, uma empresa assado que já fez isso. Então se eu consigo entender sobre as pessoas, fica mais fácil de me comunicar, e eu normalmente converto mais. Seguindo, gente, eu vou dar dicas bem diretas, tá? Agora eu vou sair desse campo mais amplo, vou bem para o específico. Quando você está prospectando, bora lá, primeira coisa, afeição e rapport. Eu me lembro de um pré-vendedor, a gente tem a gravação, eu até vou incluir essa gravação na minha palestra nas próximas. O pré-vendedor, ele estudou o cara, e aí o que é estudar? Ele entrou nas mídias sociais desse cara. E o cara tinha botado assim no Instagram dele. Vocês vão entender agora quem gosta de futebol. O cara botou assim, porra, meu time ganhou, acho que vai dar. Mal sabia ele, né? O time era o Grêmio. E aí o cara botou, meu time ganhou, acho que vai dar. Aí o que meu pré-vendedor fez para ele? Porra, bicho, eu tô feliz pra caramba, desculpa. É que meu time ganhou ontem e eu tô na esperança que vai dar. O que aconteceu? Porra, vai dar, certeza que vai dar, a gente vai se dar bem. O que é isso? É um rapport. Eu estou conectando com ele. Eu estou conseguindo. Na pandemia, vou dar um outro exemplo que aconteceu no Exact, caso real. Fomos no LinkedIn do cara e ele estava falando assim, puta que pariu, esse negócio de fechar tudo é uma merda, vai quebrar o país. Aí eu liguei para ele, o pré-vendedor ligou e falou assim, e aí cara, tudo bom? Quer dizer, tudo bom não, né? Fechando tudo é foda. O que aconteceu? Ele ficou uns 5 minutos despejando tudo que ele achava e ele virou o melhor amigo do cara. Então o que eu falo para vocês? Às vezes a gente fala assim, ó, eu não funciona, prospecção ativa não funciona para mim. Você provavelmente está fazendo errado. Se você consegue conectar, é melhor que passivo. Tudo é se você está usando as melhores técnicas ou não está usando as melhores técnicas. Segundo ponto, que eu quero dar de dica para vocês, bora lá, deixa eu ver se foi. Aí. Perfect time to call. Eu aprendi isso com a Globo, que é um cliente nosso. O que a Globo faz? Ela vai lá e manda para o cara um e-mail com orçamento. O que acontece? Quando esse cara clica no e-mail, o nosso software reconhece que ele clicou no e-mail e diz, liga para ele agora. Aí ele liga para ele agora, ele está com um contrato aberto, vai ser mais ou menos fácil de eu falar sobre o contrato com ele. É o momento exato, ele está olhando aquilo. Então quando eu ligo para ele, ele ainda fala assim, ó, caralho cara, que coincidência, eu estou com o teu contrato aberto. Fala, é Deus. Certeza? Isso aí ele dizendo para a gente fechar a porra do negócio. Então assim, eu tenho que saber usar a tecnologia a meu favor também. Número 3, outra dica que eu acho que a gente pode fazer dinheiro, e é esse meu objetivo com vocês aqui, fazer vocês ganharem dinheiro, darem um dinheirinho para o João também, está precisando. É justo, né, João? Comissão é aquela que a gente combinou, beleza? Prova social, gente. A gente falou sobre isso. Quando vocês ligarem, olha o exemplo que vocês vão usar. Porra, se vocês venderam para um cara que é referência, usa esse cara. Se vocês venderam para um cara que é do bairro dele, usa o cara do bairro dele como exemplo. Não usa o cara que ele não tem ideia de quem é. Prova social é isso. Quanto mais perto do contexto, mais força. Número 4, gente. Bora lá. Que o tempo estão me dizendo. Vocês estão gostando? Está indo bem? Posso continuar no ritmo que está ou vocês querem que eu acelere? Eu já sou manezinho, se acelerar vai ficar ruim, né? Bora lá. Ataque geográfico. Eu adoro esse, tá? Quem aqui vende para B2C? Quem aqui vende para restaurante? Quem aqui vende para... Todo esse tipo de cara, normalmente faz muito sentido você pegar a tua referência. Pegou um cara que você vendeu, tá? Vendi para um restaurante X. Pega um depoimento com esse restaurante X. Pede para ele te dar um depoimento. Depois desse depoimento, você usa esse depoimento a teu favor para atacar todos os outros restaurantes daquele bairro, de um espaço geográfico de X. E aí você vai ligar para ele e falar, e aí cara, tudo bom? Olha só, eu estou atendendo o seu João ali do restaurante X, e o seu João, porra, ele está super satisfeito, até me deu um depoimento esses dias, depois se tu quiser eu te mando, mas eu perguntei para ele que outros restaurantes foda tem na região, ou muito bons tem na região, e ele comentou do teu, eu posso te mostrar o que eu estou fazendo lá e que conseguiu melhorar tantos % a vida do João? Você acha que esse cara vai falar comigo? É óbvio que esse cara vai falar comigo. Vou dar um outro exemplo. Tem um cliente meu que chama Siga Pregão. Alguém já ouviu falar da Siga Pregão? É o seguinte, é tecnologia para tentar ganhar pregão. E eles são muito eficientes. E aí o que acontece? Quando eles descobrem que o cara perdeu o pregão,
eles sabem que o cliente deles ganhou e tem uma lista de todo mundo que perdeu. Aí você fala assim, pô, no Brasil ninguém mais abre e-mail. Esse cara tem uma abertura de e-mail gigantesca. Por que ele tem uma abertura de e-mail gigantesca? Ele manda um e-mail dizendo assim, ó, eu vi que você perdeu o pregão número tal, né? Foi um cliente meu que ganhou. Você quer saber como? Você acha que o cara vai abrir a porra do e-mail? É óbvio que o cara vai abrir a porra do e-mail. Então não é o que você faz, mas é como você faz. Em venda não existe fórmula mágica. Em venda a gente tem que entender. Ó, estão me cobrando aqui, hein? Uma vaia aqui para o Thiago Fattori, por favor. Não, tô brincando. Monstro. Bora lá. Ancoragem. A gente falou sobre isso. Ancora naquele cara que você acredita que vale a pena competir. Sai daquele cara que você não quer competir, e aí você vai começar a ganhar, inclusive, uma percepção que não é preço à venda. Muitas vezes o vendedor joga para preço. Eu não tenho preço mais competitivo, mas eu tenho estratégias para fugir disso. Número 5, gente. Número 5 não, número alguma coisa aí. Eu gosto muito de banco de áudios. O que é o banco de áudio? Eu estou dando crédito, sou uma promotora de crédito, estou dando crédito para o cara. Aí beleza, eu pego um banco de áudio de alguém que já tomou crédito e realizou o sonho dele tomando crédito. E pagou uma taxa legal, ele fechou com a fonte, foi do caralho. Aí o que aconteceu? Eu pego um áudio desse cara e digo assim, porra, eu pedi para um cliente meu gravar um áudio para ti. Mentira, esse áudio estava num banco de áudio. Mas o cara fala assim, porra, foi do caralho, avisa pro cara que foi bom pra caramba, eu fiz isso e realizei meu sonho. Eu mando pro WhatsApp para ele. Eu tenho mais ou menos chance de fechar com ele. Eu tenho mais chance. Então se eu consigo pegar depoimentos que pareçam muito reais, e aí sai daquela ideia de fazer um depoimento que é super produzido, não. Vai para um depoimento que pareça real, que o cara te deu por espontaneidade. Quanto mais real for, melhor. Juro que eu estou no final, Fattori, não briga comigo. Gente, para fazer isso funcionar, vocês precisam combinar 3 fatores, que é um capítulo do meu livro. Primeiro fator é basicamente processo. Vocês precisam de processo para botar isso em prática. Segundo fator, tecnologia. Terceiro fator, pessoas. Esses 3 combinados fazem basicamente as empresas que mais crescem. Alô? Tem um cara que chama Chris Ye, que é sócio do Reid Hoffman. Eles escreveram um livro chamado Blitzscaling, que é baseado nas empresas que mais crescem no mundo. Esse cara é fundador do LinkedIn, primeiro investidor do Facebook. E aí, esse cara, depois eu vou dar a palestra dele para vocês, como presente, tá? Esse cara, ele disse basicamente isso também, você precisa ter essas 3 coisas. O processo é a via por onde você vai caminhar. Basicamente, a tecnologia é o veículo e as pessoas são o motorista. Não adianta você ter o Lewis Hamilton numa McLaren, numa estrada de barro. Assim como você não adianta ter a estrada perfeita, o Lewis Hamilton para andar numa charrete. Você precisa combinar essas 3 coisas, tá? E aí eu vou dar uma última dica para vocês. Quem aqui já ouviu falar de Spin Selling? Cara, Spin Selling é um livro super antigo, tá? Não é um livro novo, mas eu gosto de falar que quando você tem que fazer processo, ferramenta e padrão, processo, ferramenta e pessoa, você precisa padronizar. E para padronizar, você tem que entender como derivar. E a derivação perfeita para mim está no Spin. O que é a derivação do Spin? Você tem uma solução, uma situação, você problematiza, você vem para implicar e depois considera a solução. Eu vou usar de exemplo para vocês, para todo mundo pegar. Quem aqui é diretor de uma empresa, gerente de uma empresa ou tem sua própria empresa? Não interessa o tamanho. Maravilha. Quem aqui ainda participa de vendas de vez em quando na sua empresa? Tem que participar e conversar com o cliente? Quem aqui que faz isso, às vezes em 5, 10 minutos já está ligado que é muito difícil sair aquela porra daquela venda? Para todos vocês, eu tenho uma empresa chamada Exact Sales, tem um stand ali atrás, que ela faz Sales Engagement, que é uma ferramenta que ela vai entender se vale a pena ou não fazer aquela porra daquela reunião, para não perder teu tempo, porque tu podia estar fazendo outra coisa. O que eu acabei de fazer? Spin. Situação, vocês são gerentes ou diretores. Problematização, vocês hoje, em 5, 10 minutos, descobrem que estão perdendo tempo. Eu esqueci da implicação, eu ia perguntar para vocês, tá, esse tempo não podia ser utilizado com outras coisas, e aí a consideração da solução. Como é que vocês fazem isso com o cliente de vocês? Como é que vocês andam nesse processo com o cliente de vocês? É muito mais fácil de converter se vocês fizerem isso. Gente, para fazer isso, o ideal é que vocês tenham ferramentas de Sales Engagement. Basicamente, ferramenta de Sales Engagement é que você consiga ajudar ele a entender mais do teu processo, do que você tem para vender, enquanto você descobre mais sobre ele. Eu gosto muito a arte da guerra. Alguém conhece, não? Sun Tzu, maravilha. E ele fala o quê? Ele fala que se você conhecer muito bem o seu inimigo e conhecer a si mesmo, você tem mais chance de vencer a guerra. Basicamente é isso. Quando a gente fala de engagement, enquanto você está vendendo, você está conhecendo e transformando em dados para tomar as decisões mais assertivas. E quando a gente fala de enablement, é treinamento para que as pessoas possam fazer isso. E você só consegue treinar se você entender as boas práticas.
Eu gosto muito de um outro cara que chama A Meta, do Goldratt. O livro é A Meta. E ele fala assim, muita gente tenta resolver suas situações sem olhar para o gargalo. E eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Para a gente finalizar bem. Se aqui eu estou aqui, eu botei o Usain Bolt. E a gente vai competir, vocês vão competir com eles lá. Vocês têm que chegar todos juntos. Eu estou com vocês, tá? A gente tem que chegar todos juntos e eles todos juntos. E o Usain Bolt veio para a gente. Faz diferença? Claro que não. Ele vai ser o primeiro a chegar, mas quem é o gargalo? O Theo que está gordinho pra caceta, que não corre faz tempo. Então o que eu tenho que fazer? Como é que ele faria a diferença para a gente? Se eu entender o que ele come, como é que ele treina, como é que ele faz o dia a dia dele e fazer o Theo replicar isso. Isso é engagement. A gente só consegue treinar bem se a gente entender quem são os caras que fazem certo. Eu lembro que eu prospectava e dizia assim, tudo bom, aqui é o João, o Theo vai na tua empresa, no início da Exact. E aí eu era prospectador, e eu achava que eu sabia o que era o melhor. E eu comecei a crescer, até ter mais ou menos uns 50 prospectadores, quando eu comecei a gravar ligações, por ferramenta de engagement que é da Exact. E aí quando eu comecei a ouvir as ligações dos caras que mais marcavam, não era nada do que eu tinha mandado eles fazer. Aí eu comecei a entender que você não pode treinar se você não sabe o que é a boa prática. Então para como gestor de achar que tu é o sabidão e que tu pode treinar os outros, porque é totalmente diferente ser você fazendo e outra pessoa fazendo. Acha as melhores práticas. Pega os teus melhores caras e entende como é que é o e-mail dele, como é que é o dia a dia dele, como é que ele liga, o que ele fala, e aí você vai conseguir treinar bem. Gente, para finalizar, aqui tem um QR Code para dar para vocês de presente, uma palestra do Chris Ye, que é aquele cara que eu falei, sobre Blitzscaling. Ela é exclusiva para a Exact, está traduzida para o português. Além disso, tem um resumo executivo do livro em português. E é aquela coisa que vocês aprenderam aqui, né? O que vai acontecer? Uma landing page. Por que uma landing page? Porque a gente vai trocar agora, é reciprocidade. Eu te dei um conteúdo massa, você vai querer mais, agora você preenche lá, me dá teu dado, e aí a gente vai começar a te entregar outra coisa. Tem que botar na prática, né? Se eu não fizer, eu tô na merda. Gente, então, mensagem final. Deixa eu ler ela que está pequenininho. Para vender mais, você terá que entender melhor pessoas. Você terá que aproveitar melhor cada interação que tiver com as pessoas para se sentirem especiais. Além disso, você terá que atrair quem realmente faz sentido. Não adianta vender areia no deserto é do passado, areia no deserto é do passado. No deserto você vende água, areia na construção, beleza? Então o vendedor não é milagreiro. Tem que trazer coisa que dê de fechar. E aí tem muita gente que ainda continua entendendo que o vendedor é milagreiro. Então valorize o que as pessoas estão te falando e transforme em dados. Quem aqui fala com mais de 10 pessoas por mês? Quem aqui consegue me dizer estatisticamente quem dessas 10 pessoas está usando de solução concorrente tua? Se você não sabe dizer isso estatisticamente na exatidão, você não está ouvindo o teu cliente. Você não transforma nada em dado. Você está jogando dinheiro fora. Passa lá no nosso stand que eu te explico como você faz isso. Depois disso, se adapte a cada perfil e imprima os esforços corretos. Ajusta teus processos, tuas ferramentas e as pessoas. E lembra, foge do fácil. A inovação, aquilo que realmente vai fazer a diferença, não é o sexy. Não é ali que está o segredo. Está normalmente onde ninguém quer olhar. Onde você vai chegar lá e as pessoas estão todo mundo dizendo assim, não, isso aqui eu não quero fazer. Tá bom? Fez sentido para vocês? Quem aqui teve pelo menos uma dica que acha que pode mudar a sua conversão de venda? Posso me sentir feliz hoje? Porra, que coisa boa, gente. Meu livro chama de 0 a 50 milhões. Quem quiser tem na Amazon, tem na Americanas, está com cashback. Tem também nas livrarias mais perto de você. Arrasta para cima, estou brincando. Além disso, quem quiser saber mais também sobre prospecção, sobre vendas, gratuitamente, cursos www.academiaexact.com.br. Lá tem cursos de formação gratuito, ninguém paga nada, tá? Aí lá a gente fez para a sociedade, então se vocês souberem quem está desempregado, lá a gente forma a pessoa que está desempregada e conecta com nossos clientes com 100% de empregabilidade hoje. Então, se as pessoas precisam de emprego, vai lá, porque vocês vão achar um banco de clientes muito legais para fazer prospecção, e isso é um valor que eu dou para o meu cliente e que o cliente dá para a sociedade, tá bom? Isso chama Network Effects, mas é um assunto para uma próxima palestra. Obrigado, pessoal, valeu!